Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Evandro e hoje iremos falar mais um pouquinho a respeito da genética. Primeiramente, talvez vocês estejam confundindo bastante isso, pessoal. Vamos diferenciar gene de DNA de cromossomo. Os três são três coisas diferentes. E o que diferencia esses três, o que são? O tamanho. Então, o tamanho diferencia os três. Observe o que é o gene. O gene é um pequeno fragmento do DNA. Então, vários fragmentos de gene formam o DNA. E o que é o cromossomo? Pessoal, o DNA ele é muito comprido, tá certo? Então, para caber dentro do núcleo, ele acaba se enrolando e formando o cromossomo. Então, isso é o cromossomo. E bem aqui novamente. As células classificadas de acordo com o número de cromossomos, elas podem ser classificadas em diploides, 2N, e são células que formam o corpo, são denominadas de células somáticas, tá certo? E nós temos aí células haploides, só um N, só metade, que são compostas pelas células reprodutivas. E quais são as células reprodutivas, professor? Existem dois tipos. Quais são elas? No homem, o espermatozoide. Na mulher, o óvulo. Pronto, só esses, tá certo? Então, essas são as células reprodutivas. Aí tem até uma coisinha legal, pessoal. Você observa bem aí, ó. O espermatozoide tem 23 e o óvulo 23. Quando os dois se unem, ficam com quantos cromossomos? 46. Então, ele dá origem ao organismo com 46 cromossomos, ou seja, um organismo 2N. Aqui novamente, nós temos dois organismos 2N, uma mulher com 46 cromossomos e um homem com 46 cromossomos também. A mulher e o homem vão passar por um processo chamado de meiose, que eu irei explicar mais pela frente. O que acontece? Ela forma o seu óvulo e ele forma o seu espermatozoide. Pessoal, só uma correção, viu? O óvulo ele só vem a se formar após a fecundação. Então, o nome correto seria ovócito secundário, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos o espermatozoide aí, ó, 23 e o óvulo 23. Então, o espermatozoide vai fecundar esse óvulo e vai gerar um zigoto, ou seja, uma célula com 46 cromossomos. E aí, pessoal, vocês podem observar o número de cromossomos de alguns organismos e comparar com o número de cromossomos do ser humano. Aí você me pergunta, por que em laboratório não utiliza macacos, utiliza ratos e coelhos? Observe aí, pessoal. O macaco tem 48 cromossomos. Rato, 44. E o coelho, 44. Então, são números muito próximos do número de cromossomos do ser humano. Então, é muito mais fácil você criar ratos, até porque se reproduzem rapidamente e em grande quantidade. É mais fácil criar rato para ser cobaia do que um macaco, né? Então, por isso que em testes genéticos, a maioria dos testes aí que para remédios, que é para ser feito em seres humanos e são feitos em animais, são feitos nesses dois tipos de animais, ratos e coelhos, porque eles possuem um número aproximado de cromossomos ao número do ser humano, tá certo? Então os efeitos são bem semelhantes. E bem aqui para entender melhor, pessoal,
Um organismo, ele tem 46 cromossomos, porém, 44 desses cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos. São os cromossomos que carregam as informações genéticas a respeito do corpo, da cor do cabelo, do olho, isso tudo. E nós temos 2 cromossomos que são responsáveis por determinar o sexo da pessoa, tá certo? Então, uma mulher, geralmente esses cromossomos que vem nela são X e X. Cromossomo X e cromossomo X, viu? É um par. Já o do homem é o cromossomo X e cromossomo Y. Então, se você me perguntar, professor, quem determina o sexo de uma criança? É o homem ou a mulher? É o homem, viu? Pois ele carrega a chance de formar um indivíduo homem, que é o cromossomo Y, tá certo? Por quê? Pessoal, lembrem-se, células reprodutivas só possuem metade dos cromossomos, tá certo? Então, ela só possui um tipo de cada cromossomo. Então, só vai ter um desses dois. Ó. Metade vai ser um espermatozoide do rapaz aí, do homem, do Bart. Do Bart não, do Homer. Metade dos espermatozoides dele terá o cromossomo X e a outra metade terá o cromossomo Y. Aí o que aconteceu? Para gerar o Bart, ele mandou um espermatozoide, ó, com o cromossomo Y. A mulher dele, a cabelinha azul aí, que eu não sei o nome, ela mandou o óvulo. Ah, professor, mas o óvulo dela não foi cromossomo Y, não? Não. Mulher não tem cromossomo Y. É X ou X, viu? São todos X. Pois pronto, ela mandou o cromossomo X dela. Como o homem mandou o Y, acabou gerando um menino. Cromossomo X e Y. Gerou um menino. Aí para gerar a Lisa, ele acabou mandando um espermatozoide com o cromossomo X. Esse cromossomo X aí no espermatozoide, ao fecundar o óvulo com o cromossomo X também, ó, o par XX forma o quê? Uma mulher, tá certo? E o mesmo aconteceu com o bebezinho dele aí, ó, com a menininha aí feinha. Viu? O que aconteceu? Tem a cabecinha grande. Ele mandou um espermatozoide com cromossomo X e a mulher dele também mandou um óvulo com cromossomo X. Então, quando aconteceu a fecundação, também gerou uma menina, porque deu X com X, tá certo? Então, quem determina o sexo do bebê é o homem. É o espermatozoide que o homem irá mandar, tá certo? Irá mandar não, porque ele vai mandar bastante, né? Só que só um terá a chance de fecundar o óvulo. Às vezes, mais de um. É uma chance. E de forma simplificada novamente, vamos lá. As células humanas somáticas são as células do corpo, com exceção das células reprodutivas. Pois bem, as células humanas possuem 46 cromossomos, 22 pares autossômicos, que dão um total de 44 cromossomos. Ó, 22 pares. É 22 vezes 2. Dá 44 cromossomos. E um par sexual, ou seja, 2 cromossomos sexuais. No caso do homem, X e Y. No caso da mulher, X e X. Tá certo? Então aí nós temos uma célula do corpo, uma célula de defesa, como exemplo. Essa célula vai ter 46 cromossomos, tá certo? Se for uma célula no corpo de um homem, poderá ter o XY ali. Se for no corpo de uma mulher,
aquele 2S ali poderá ser um XX, tá certo? Já no espermatozoide, pessoal, o espermatozoide, se for no homem, ele poderá ser o Y ou ele poderá ser o X. Se for na mulher, é certeza que esse 1S aí, um cromossomo sexual, será um X, porque mulher não tem Y, né? E para você que pensa assim, o que poderia acontecer se só um errinho acontecesse em um cromossomo desse? Só um errinho, o que aconteceria, professor? Pessoal, a síndrome de Down é uma das síndromes mais leves, ou seja, aquela que a pessoa, mesmo tendo um problema genético, ainda consegue viver de forma normal, muitas vezes, tá certo? Porque existem outras síndromes que realmente deixam o ser humano numa situação bem negativa, tá certo? Então a síndrome de Down, que é chamada aí, de a síndrome do cromossomo 21, por quê? Porque geralmente ela acontece no cromossomo de número 21, no par de número 21. Como assim, professor? No par? Lembre-se, são 23 pares. No par 21, ao invés de ser 2 cromossomos, acabam se formando 3. Então, 3 cromossomos não representam um par, representam um trio. E aí está o problema da síndrome de Down. A pessoa acaba ficando com 47 cromossomos. E não era para estar assim. Uma pessoa normal tem quantos? 46. Uma pessoa com síndrome de Down, 47. Por quê? Porque ela possui um cromossomo a mais no par número 21. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje é só isso. Até a próxima.